Estamos de volta aqui com o Sem Limite deste sábado, falando sobre medicina anti-envelhecimento. Já pensou? É tudo que a gente sempre quis na vida. Você, de repente, brecar aquele maledeto reloginho do tempo que passa e passa, e você vai olhando no espelho e fala: ai meu Deus, apareceu uma ruga, o cabelo branco apareceu, eu estou despencando, o homem fala: estou despingelando, né? Aquela coisa toda. Então, de repente, você pode ter uma melhora na qualidade de vida, uma melhoria na sua qualidade de vida, não só em relação ao envelhecimento, mas em relação à degeneração, ou seja, as doenças, né, que são aí passíveis de todo mundo e de toda a idade. Lelina, conta pra gente, a medicina anti-envelhecimento, quando a gente fala, a gente lembra de estética, né? Então você lembra do corpo perfeito, do rosto perfeito. Isso não está associado, quando você, por exemplo, toma o seu coquetel anti-envelhecimento, que é todo ele projetado, todo ele elaborado por você. Quando você toma isso, o corpo externamente começa a demonstrar esses sinais de recuperação? Ou seja, na prática, quem tem ruga começa a ficar sem ruga? Não é assim. Quem tem ruga começa a... Não, farinha de condão não, mas as pessoas elas sentem principalmente uma melhora no tônus muscular, assim, bem evidente. Mais massa muscular. Mais massa muscular. Ou seja, deixa de ficar tão flácida. Deixa de ficar tão flácida. Que balança, deixa de ficar tão flácido. A pele melhora bastante. E qualidade óssea, qualidade do cabelo. Tem pacientes que demonstram muito isso, assim, tá na menopausa, chega, começa a repor os hormônios bioidênticos, toda uma componentes nutracêuticos e melhoram assim muito. É lógico que a melhora vai ser mais evidente quanto mais receptores daqueles hormônios a pessoa tiver, né? Então assim, quanto mais cedo nós começarmos essa correção, muito melhor será a resposta. Mas assim, sempre vai haver ganho. Mesmo que chegue um paciente de 100 anos aqui, se nós conseguirmos fazer com que melhore externamente, principalmente internamente esse paciente, e ele chegue com uma idade biológica dele, com 90 anos, a gente já está ganhando. Está ganhando, está perfeito. Isso não significa que a gente fica lembrando de filme de ficção científica, né? Que você vai tomar a pílulazinha mágica, o cabelo que era branco vai ficar preto. Não, né? Aquela bola de celulite que era imensa vai se tornar nada, né? Isso não significa isso. De que forma a alimentação está aliada à medicina anti-envelhecimento? Nós temos assim, são 4 pilares dos tratamentos. A modulação hormonal, né, que seria a reposição de todas as pausas, com uma reposição de nutracêuticos, porque... São os nutrientes. Os nutrientes, porque sem enzimas, os hormônios que a gente vai tomar também não vão funcionar. Então, assim, essas enzimas, elas estão ligadas muito a vitaminas, a sais minerais, que têm que ser repostos de acordo com o paciente. Além disso, o manejo do estresse, que é muito importante, que a modulação hormonal própria já melhora a condição de estresse da pessoa, mas assim, o manejo do estresse nas atividades do dia a dia, no trabalho, tudo isso ajuda a bloquear esse envelhecimento. A atividade física, que ninguém vai escapar. Ninguém vai escapar, né? E a alimentação. Obviamente que certos alimentos devem ser evitados, principalmente as farinhas brancas, açúcares em grande quantidade, gorduras, enfim, né? Uma alimentação baseada numa alimentação saudável que a maioria das pessoas já conhece, né? Frutas, legumes, nada muito além do dia a dia de uma alimentação saudável. Agora, o DNA da pessoa influencia de que forma nisso aí? Nos Carga genética. Nos 30% que não dependem do meio externo, né? Então, assim, algumas pessoas, com certeza, elas têm mais facilidade para manter massa, mais dificuldade para pausar, ou seja, vão pausar mais tarde, vão ter as pausas hormonais muito mais tarde. E com isso, aliado ao modo de vida daquela pessoa, ela vai ter uma qualidade de vida muito melhor. Mas como 70% depende do meio, se a pessoa tiver um DNA muito favorável e der aquela avacalhada, não adianta nada. Né? E alguém muito desfavorável, com 70% que ela pode colaborar, ela vai conseguir um resultado muito melhor. Quando a gente fala de reposição hormonal, né, que você está falando dos hormônios, desse equilíbrio dos hormônios para manter uma idade legal, quer dizer, pelo menos aparentemente uma idade legal, uma idade biológica legal, quando você fala dessa reposição hormonal, a gente pode acreditar ou podemos dizer que a medicina anti-envelhecimento pode ajudar a mulher de mais idade a ter filhos? Ou seja, não, a menopausa vai chegar na hora que tinha que chegar. Ela vai chegar na hora que ela tinha que chegar, os óvulos dela vão parar, ela vai parar de ovular, mas
com a modulação hormonal bioidêntica, ela não vai ter aquela perda, tanto corporal, quanto intelectual, quanto todo aquele estigma que vem envolvido na menopausa, né? Aquela perda de tudo. Perda do tônus da pele, perda da massa muscular, perda da libido, perda do interesse mesmo, aqueles fogachos, tudo aquilo, a gente vem para bloquear aquilo, né? Fazer um tratamento preventivo para que, não para que ela tenha mais filhos, mas para que ela não entre na menopausa, ou seja, ela não fique sem o estrógeno e a progesterona que ela produzia, sendo elas bioidênticas, quer dizer, a pessoa vai ter que ingerir aquela quantidade de hormônio, enfim, no caso da progesterona e do estrógeno, ele é transdérmico, ele é um gel, isso. Né? E ela não vai sofrer aqueles efeitos, né, da queda física e intelectual que a menopausa pode trazer. Agora, muitas mulheres têm medo da tal da reposição hormonal, quando a gente fala em reposição hormonal, feita por médicos, etc e tal, porque muitas dizem, eu comecei a engordar. Existe esse perigo? Não, porque assim, aí que tem a grande diferença da medicina comum, vamos dizer assim, da medicina convencional e da medicina anti-envelhecimento. A qualidade, vamos dizer assim, o hormônio que nós usamos, ele é diferente do hormônio que se usa na medicina. Qual é a grande diferença, assim, por que essa medicina ela dá tanto resultado, os pacientes que fazem, eles gostam tanto e o resultado, assim, é tão expressivo? Porque nós usamos hormônios bioidênticos. Então, assim, o que seriam os hormônios bioidênticos? Ele é uma cópia perfeita daquele hormônio que o seu organismo produzia e ele não produz mais. Ele não é parecido, ele é idêntico. Nem mais, nem menos. Mais, nem menos. Então, é como se fosse uma chave e uma fechadura. Se você tem a chave exata, pode ser do chaveiro da esquina, pode ser a chave que veio com a fechadura. Ela vai abrir exatamente aquela porta sem causar nenhum dano para a fechadura, que seria o receptor. Então, com mínima dose, você vai desencadear respostas fisiológicas e não as respostas farmacológicas que nós tínhamos com aqueles hormônios que eram parecidos. Ou seja, é elaborado para aquela pessoa. Cada caso é um caso. Tudo isso é avaliado através de exames. Como é que são feitos esses exames? É sangue, urina? Então, assim, a pessoa ela vem para uma consulta, primeira coisa é a queixa clínica, porque assim, a pessoa fala muito mais do que os exames, né? Os exames eles vão confirmar o que a gente viu na queixa clínica. Então, é uma anamnese, né, detalhada. Aí nós fazemos a dosagem no sangue, agora está para chegar no Brasil a dosagem na saliva, que ela é muito mais fidedigna do que a do sangue, mas nós ainda usamos a do sangue, e alguns exames complementares, né, de imagem, ultrassom, densitometria óssea. É um acompanhamento constante do... Agora, a partir de quanto tempo já começa a se sentir os efeitos? Isso que é interessante. É variável, mas assim, quanto mais cedo o paciente vem, mais fácil é para a gente chegar a ele mais perto dos 30 anos. Então, assim, o efeito, no mínimo, 3 meses. 3 meses. Toma direitinho, toda a medicação, etc e tal, no mínimo 3 meses. Tem pessoas que demoram mais. Tem pessoas que respondem mais rápido. Depende de todo o fator externo, a contribuição do paciente. Geralmente os homens respondem mais rápido, os homens têm um receptor assim, que demora mais para pausar, até mesmo porque uma andropausa acontece muito mais tarde. Então, assim, as glândulas deles ficam ativas num período maior. Mas assim... Outro fator do conversar com homem lá em cima. Por que os homens demoram mais, né? Eu queria as 3 fadinhas da Cinderela, como elas não existem, a gente vai pegar a doutora Lenina. A gente vai fazer mais uma paradinha, a última paradinha aqui no Sem Limite. Daqui a pouquinho a gente volta para falar justamente sobre esse tema que a doutora Lenina acabou de falar. Para os homens, será que a medicina anti-envelhecimento pode atrasar a impotência sexual? Daqui a pouquinho a gente volta. Oi Solange, aqui é o Charlão Negócio. Estou aqui todo sábado no Sem Limite para dar a dica para você sobre a manutenção do seu carro. Solange, hoje vamos falar sobre a colocação de água no motor do carro. Por que é muito importante água no motor? Tem muitas pessoas que não sabem, mas agora vai a dica do Charlão. Água no motor. Do lado do motor tem um reservatório. Aquele reservatório sempre tem que estar em dia. Por quê? Do reservatório manda para o radiador. O radiador manda para o motor. Refrigera o motor para ficar frio, porque o motor trabalha com alta pressão.
alto nível de velocidade. Então a água serve para isso, para refrigerar o motor do seu carro. Tem algumas oficinas por aí que trocam a água do radiador em 10 mil quilômetros. Por quê? Água limpinha. Existe também um produto que coloca junto no reservatório para a água sempre estar em dia. Essa é a dica do Charlão Negócio para você esta semana.